Boa noite a todos vocês que estão seguindo aqui na nossa live. Eu sou o Roberto Melo e hoje na live iremos falar sobre os novos seres humanos com o professor Paulo e uma surpresa que me pegou aqui sem eu saber. O professor Jefferson também vai participar. Então, vamos dar as boas-vindas aos dois, professor Paulo e professor Jefferson. Vamos colocar eles aqui. Professor Paulo e professor Jefferson, boa noite. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite aos dois aí, campeões. Muito obrigado por nos convidarmos a participar desse canal. O prazer é meu. Nossa, ter vocês dois aqui com o conhecimento que vocês têm, compartilhando com o que vocês têm com a gente, isso é enriquecedor. É uma honra e uma alegria para mim também estar aqui no seu canal. Obrigado, Paulo. Paulo, eu não te deixo em paz, hein, Paulo, no WhatsApp? Tranquilo. Professor, vamos ouvir o que o senhor e o Paulo hoje têm para falar. Eu vou compartilhar a tela hoje aqui do Paulo, tá? De apresentação do PowerPoint, e vocês dois ficam à vontade para comentar sobre os slides, beleza? Beleza. Perfeito. Então tá bom, gente. Quero agradecer a presença de quem já está online, de quem está vendo o vídeo aqui também. E, se possível, eu gostaria que vocês dessem um like, um curtir nesse vídeo e também compartilhar o link desse vídeo para quem você acredita que seja interessante essa pessoa assistir uma live dessa hoje. Tá bom? Então, vamos lá, que eu vou agora adicionar aqui a tela de transmissão do professor Paulo e do professor Jefferson. Agora, você pode colocar aí, Paulo, na apresentação do seu PowerPoint. Isso. Tá beleza aí, ó. Eu acredito que esteja certo. Tá ótimo, está ótimo. Eu vou fazer uma abertura, porque eu coloquei aqui estudos alienígenas, porque o professor Jefferson faz um trabalho pioneiro no mundo, mostrando uma nova forma de encarar os estudos alienígenas. O professor Jefferson cunhou, inclusive, criou uma classificação especial para os extraterrestres. Por quê? Nem todo extraterrestre é alienígena. Aliás, nem todo alienígena é extraterrestre, mas todo extraterrestre é alienígena. Essa é uma frase do professor Jefferson. Então, para mim, é uma alegria estar aqui hoje, porque nós temos um grupo de pesquisadores, temos divulgado o trabalho do professor Jefferson, porque a ufologia, da forma como ela se apresenta, ou se apresentava, está ultrapassada. É necessário desenvolver uma nova forma de olhar para a ufologia, né? Porque imagine uma coisa, uma hipótese, que de uma hora para outra, os governos viessem e reconhecessem a existência dos seres extraterrestres oficialmente, ou mesmo que eles descessem nas principais capitais do mundo. O que seria dos ufólogos e da ufologia? Acabaria?
Não. Com a exologia, que são os estudos exológicos, exobiológicos, ela ganha um novo impulso, uma nova vida. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar essa noite. Então, eu passo a palavra para o professor Jefferson, fazer a abertura, fazer algum comentário também a respeito desse fato. Pois, de novo, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu penso que a ufologia, e não, ela já chegou até onde podia chegar. Ela está um pouquinho estagnada, repetitiva. As pessoas estão cansadas do mesmo processo e não saem disso. Ou então eles buscam as luzes no céu, ou então eles buscam por um lugar de pouso, ou eles vão entrevistar testemunhas. Mas ninguém está interessado em saber da onde vieram essas naves, qual é a configuração delas, que tipo de propulsão ou sistema de energia eles têm, qual é a fonte que gera o poder deles, e uma série de outras perguntas relevantes. Vou dar um exemplo para vocês. Dr. Joseph Allen Hynek, astrofísico e fundador do Center for UFO Studies, CUFOS, começou tudo, aliás, em Illinois. Ele criou as classificações de contato de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, a gente já sabe que o primeiro grau é uma luzinha do céu, o segundo grau é uma evidência deixada, e o terceiro grau seria uma forma de contato com isso. Agora, é interessante que eu ponho aqui que um contato não é o contato de terceiro grau, mas o contato de quinto grau. Tá? Então, vimos o contato de primeiro grau, contato de segundo grau, contato de terceiro grau. Qual é o contato de quarto grau? Quarto grau é a abdução. Quinto grau é um contato onde o intercâmbio de informação se passa. Ao mesmo tempo que as pessoas estão adquirindo conhecimentos sobre as sociedades alienígenas, eles também estão recebendo informação sobre as formas sociológicas da Terra, os procedimentos interpessoais entre as pessoas. Então, eles estão adquirindo uma série de informações. Então, temos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau. E agora eu vou apresentar a vocês bombasticamente falando de que não existe somente o quinto grau. Existe um sexto e um sétimo grau. Então, o sexto e o sétimo grau são fundamentais. O contato de sexto grau são contatos em massa, onde 100 ou mais pessoas são abduzidas simultaneamente, normalmente na mesma cidade. E nesse caso, eles não tomam, o conhecimento deles que eu sei, que eles não fazem isso numa cidade grande, eles buscam cidades pequenas para fazer isso ao redor do mundo. E temos o contato de sétimo grau. O contato de sétimo grau são as confrontações que existem, onde aliados alienígenas e humanos dão batalha a outros alienígenas. Há também batalhas de alienígenas com alienígenas e, finalmente, o contato só de alienígenas contra humanos. Então, isso é só um princípio da classificação que existe. Depois temos tipos de civilizações e depois vamos fazer uma caracterização geral da divisão dos grupos alienígenas. Professor Paulo. Sim. Você quer acrescentar alguma coisa? Sim. Nós, na sequência, inclusive, nós colocamos um slide com a classificação que o professor Jefferson fez, que é revolucionária, que inclui os extraterrestres, metaterrestres, todos os intraterrestres e por aí afora. Mas antes, eu quero fazer um comentário junto com o professor Jefferson sobre o que é exologia. Porque nós fundamos a Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos, né? Na verdade, exológicos, porque a exobiologia é um dos temas que nós vamos estudar.
Eu passei até no próximo slide. O que é exologia? Então, são os estudos a nível acadêmico relacionados com temas de fora do planeta Terra. Ou seja, exo significa fora, exo, dentro. Nós estamos estudando exo, o estudo das coisas de fora do planeta Terra. Está dividido em uma variedade de categorias, inclusive, fizemos isso juntos, né? O professor Gerson colocou a exoantropologia, a exobiologia, a exopolítica, a exoteologia, nós vamos comentar alguma coisa hoje, e a exoengenharia. Ou seja... O comentáriozinho bom para fazer agora é explicar o que é cada uma delas. Tá? Na função de exobiologia, temos que determinar qual é a raiz biológica dos seres que estamos estudando. Então, a raiz biológica vai apontar uma coisa. Tá? Se eu estou falando se eu estou me referindo a uma entidade que é orgânica, e tem órgãos, ela é meta-orgânica, tem alguns órgãos, é para-orgânica, ou seja, alguma coisa que funciona à parte, ou totalmente inorgânica. E a pergunta que eu faço para vocês é essa: o que vocês consideram que é vida? Quem pode definir vida para mim? A resposta é: não se pode definir vida. Se pode apontar, entre outras coisas, as características de algo vivo. Mas em nenhum momento vai vir uma pessoa aqui explicar para você o que é vida, porque não há explicação. Pelo menos não com as palavras de conhecimento que a gente tem. Então, a pergunta que eu faço é essa: somos uma forma de vida, tá, carbônica, funcionando dentro de um campo bioeletromagnético gravitacional que constitui a função biológica nossa. Estaria um cristal vivo, na opinião de vocês? Vamos ver, realmente, um cristal vivo, pois um cristal não parece ser possível que seja vivo. Ele não tem órgãos, ele não se alimenta, ele não se reproduz, ele não interaciona com o meio ambiente. Então, como é que ele vai estar vivo? Vamos dissecar isso agora. Primeiro, o cristal, tá? Ele pode metabolizar. Meu Deus. De vez em quando passa os louquinhos. Mas olha, eu gostaria de pôr aqui bem como que ele metaboliza um cristal. Os cristais são bases de silício, que é o silício, por exemplo, a areia. A areia é um exemplo de silício. Então, entre outras coisas, temos que ver isso. Então, o cristal sendo de base de silício, a areia é absorvida por cristal, mas não no processo de um dia, ou de uma semana, ou de um mês, ou de um ano. Tarde o tempo tarde, esse cristal vai absorver mais silício e vai aumentar sua massa. Então, de certa forma, ele está metabolizando. Agora, a procriação. Como é que um cristal vai procriar? Ele procria da seguinte forma: se você parte um cristal em 3 pedaços, cada pedaço vai gerar um cristal novo, independente do outro, que vai crescer também absorvendo silício. Então, o segundo requisito está. O terceiro, tá? Vamos ver se ele reaciona com o meio ambiente. Sim, porque os cristais, tá, têm aqueles nucleolos por dentro, entre a látice do cristal, e esses elementos, essas câmaras cristalóides que tem dentro que comportam o cristal, elas então funcionam, respondem a vibrações recebidas. Então, acabei de mostrar para vocês que um cristal pode ser considerado uma forma de vida, mas não orgânica. Então, as pessoas que estão buscando extraterrestres em outros planetas, como a NASA, como o Projeto 7 e outros tantos projetos por aí,
Eles não sabem o que eles estão buscando. Eles querem encontrar uma coisa que seja igualzinha a gente. E isso não vai ser. Especialmente porque a Terra é um dos raros planetas atmosféricos que tem uma grande massa d'água líquida. Então, vocês vejam, não é a mesma coisa. Então, eles estão buscando o quê? Um planeta que tem essas condições. Não necessita isso. Se um planeta tem um ecossistema totalmente isolado do exterior, esse ecossistema é sustentável por quê? Ele tem energia geotérmica. Então, tem calor e luz. Água de rios e lagos subterrâneos. E ele tem a condição, tá, de um ciclo onde uma atmosfera pode ser reajustada de acordo com o uso para ser reaproveitada no ato contínuo. Então, em vez de estar buscando planetas com cidades como as nossas, eles deviam dedicar-se, eu digo eles, digo cientistas em geral, a buscar os sinais de frequências energéticas, como eletromagnéticas diferentes. Isso iria apontar para eles, então, uma posição em tudo isso. Então, eu dei somente um exemplo para vocês. Extraterrestres são formas biológicas, sentientes e cognitivas que são de fora da Terra. Pode ser nesse sistema solar, pode ser num outro grupo interestelar, independente de uma coisa ou de outra. Alguém tem algo a acrescentar? A maravilhosa explicação, professor. Seguimos em frente, porque de forma inédita, o professor Jefferson estava colocando um outro olhar, o olhar de um cientista sobre as pesquisas nessa área de vida extraterrestre, né, de vida alienígena. Então, entramos na questão dos metaterrestres. O que é um metaterrestre? Esse aí me interessa. Tá, um metaterrestre é uma entidade, ele é sensitivo e cognitivo. Não tem nenhuma parte física. É pura energia coerente, está conectada. Então, como eles não são seres físicos, eles não têm uso para tecnologia. A tecnologia para eles não faz nada, não serve para nada. Eles são as próprias naves, eles são os próprios instrumentos de medição e de contato à distância. Eles são capazes de criar defesas e ataques. Então, verifiquem, esses seres são confundidos por naves, como muitas vezes são seres, são metaterrestres que estão visitando. Logo depois temos o quê? Tá? Temos os ultraterrestres. Agora eu peço para vocês, eu sei que eu vou dizer, vai ser muito debatível, mas a verdade é o seguinte, eles são viajantes do tempo, crononautas. Então, esses crononautas, eles viriam de um futuro distante, mas não na mesma linha de tempo nossa, uma diferente linha de tempo. Por quê? Porque existe um paradoxo. Se tu volta na mesma linha, do teu passado, na mesma linha de tempo que tu saiu, tu imediatamente tu destrói o presente de onde saíste. Tu alterou toda uma linha de tempo que não pode ser reparada. Então, os viajantes do tempo que existem, em verdade, são seres de outras dimensões que estão viajando ao equivalente do passado deles. Mas vimos isso. Esses são os ultraterrestres. Temos os intraterrestres, que são os descendentes de antigas civilizações, como Mu, Lemúria, Atlântida e uma série de outras civilizações que é do Oriente, mais que nada. Eles vivem numa rede de túneis e cavernas que existem dentro das placas tectônicas. Então, quer dizer, a Terra oca, a Terra não é oca. Dentro da Terra tem um enorme globo de níquel e cádmio e outras coisas que está girando, que nos dá três coisas. Nos dá a gravidade que temos ao redor do planeta,
usar o cinturão de Van Allen, que é como um campo de força que nos protege da radiação solar, e a magnetosfera, que termina por rebater tudo que vem contra a gente. E, finalmente, temos os neoterrestres. Os neoterrestres são a nova geração de humanos. Notem uma coisa, olha as crianças de hoje. Notem como elas podem assimilar tecnologias rapidamente e facilmente. Meninos de 5, 6 anos tomam um tablet como se não fosse nada. Então, existe uma progressão, mas não é uma evolução genética. É uma evolução interpessoal, onde eles estão evolucionando. Então, basicamente, seria isso. Ficou alguma coisa de fora, professor? Então, tá ótimo. O senhor foi perfeito aí nessa classificação maravilhosa, porque os pesquisadores não estavam levando em conta que o universo é multidimensional, né? Então, aí o professor Jefferson coloca até os transdimensionais, né? Mais à frente, na verdade, pessoal, eu quero fazer uma propaganda do livro, o Relatório Alfa. Eu vou até voltar o slide aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, observem aí na tela que o Relatório Alfa vai trazer os tipos de alienígenas, os quais o professor Jefferson está dando uma pincelada sobre cada um deles, a tipologia extraterrestre, nós vamos mostrar aqui, daqui a pouco o professor Jefferson vai comentar de cada um, porque, inclusive, essa obra, o Relatório Alfa, vai ser o livro mais revolucionário que já saiu na área de pesquisa alienígena. Inclusive, na última parte, aparece um relatório condensado dos Greys, que até então era um mistério, e o professor Jefferson vai mostrar a história, a biologia, a antropologia, a tecnologia do Jagara. E sobre a tecnologia deles, falaremos um pouquinho mais tarde. Então, avançando aqui, deixa eu... Vai sair um pouquinho da ordem aqui. Aí, pronto. Então, tá. Agora eu vou pedir para o professor Jefferson, se ele puder, na continuidade, dentro dessa classificação, entrar na classificação dos extraterrestres agora, os humanoides, etc. Eu vou colocar os slides deles aqui. Tá. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. A forma humanoide, ou seja, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, não deveria ser comum como é nesse setor do universo. Vamos primeiro ver que olha o setor do universo que eu estou me referindo. Tá? A Terra é o terceiro planeta de uma estrela amarela de quinta grandeza, que é o nosso Sol. Existe um segundo Sol, uma segunda estrela, Nêmesis, dentro, que é Nêmesis. Nêmesis está 1 ano-luz daqui. E ela tem uma circunferência que permite com que ela, milênios e milênios e milênios, dê uma volta inteira até chegar de novo ao ponto. É uma anã marrom, por isso não se nota, ela não é uma estrela amarela como a nossa. Então, é como se fosse um sol que está se apagando, quase. É uma anã amarela, uma anã marrom. Logo depois, com tudo isso, a gente está, então, dentro da região de internuvem da constelação Cetus. E a constelação Cetus fica no braço direito da Via Láctea. A Via Láctea é uma das 3 dezenas de galáxias do chamado grupo local. A primeira galáxia é Andrômeda. A segunda galáxia é a nossa, a Via Láctea. A terceira seria o Triângulo. A quarta seria a Pégasus. E o resto é uma série de galáxias menores, que só tem definições alfanuméricas. Mas essa é a nossa posição. Então, isso é chamado grupo local. E mesmo o grupo local faz parte de um outro grupo que tem centenas de outros equivalentes a grupos locais, do chamado setor alfa. O setor alfa, então, é até onde conhecemos.
Quando digo nós, eu não me refiro somente a gente, eu me refiro a extraterrestres também, porque eles têm um sistema exploratório, mas ele termina basicamente na fronteira, onde estão todos os locais, porque o universo é vasto. Não é uma forma de fazer cartografia em tudo. É tudo um pouco complexo. Professor, deu a palavra para o então. Sim. Bom, na verdade, o professor Jefferson fez um comentário muito interessante. Ele já falou dos ultraterrestres, que inclui os... Bom, eu coloquei alguns slides aqui. Os metaterrestres, o professor Jefferson já falou. Posso dar uma palavra? Como? Depois que você terminar, você me avisa que eu vou fazer uma pergunta. Tá ok. Então, eu só estou me alinhando aqui com o professor Jefferson, nossos slides aqui. Nós temos um probleminha técnico e entramos em cima aí, mas está fluindo legal. Porque eu quero mostrar para vocês que, além do conteúdo que o professor Jefferson colocou no livro Relatório Alfa, ele também é artista e ilustrador. Então, ele fez as ilustrações do livro, e hoje vocês vão ver de forma inédita aqui algumas ilustrações dos seres intraterrestres, extraterrestres, insetoides, mas feitos pelo próprio professor Jefferson e baseado nos arquivos que ele teve acesso na área 51, no DARPA também, né? Então, assim, ele vai me corrigir alguma coisa que faltar aqui. Então, mas ele já falou dos ultraterrestres, ele já falou dos intraterrestres. Eu vou deixar na tela aqui um pouquinho para que o Roberto possa fazer a pergunta para o professor, daí a gente continua. Tá bom, obrigado, Paulo. O professor Jefferson, é o seguinte, quando o senhor estava falando sobre os meta-humanos, ultra-humanos, o Mirante Maati fez uma pergunta, eu vou deixar na tela aqui para o senhor ver, eu vou ler também. Professor Jefferson, alguns orbes, bolas de luz, podem ser uma manifestação de uma forma de entidade cuja consciência só pode ter mesmo um corpo de plasma para se manifestar aqui? As chamadas orbs, tá? Por pouco que se sabe sobre ela, primeiro que elas são muito invasivas para estudo. Sabe-se que ela tem uma frequência eletromagnética única, que é como se fosse uma impressão digital, mas eletrônica. E sabe-se, então, uma coisa, que essa vibração da energia de uma orbe não é compatível com o nosso universo, o que leva àquela conclusão que as orbes são transdimensionais. Qual o objetivo das orbes? Qual é o objetivo de uma sonda que a gente manda sondear um lugar? Adquirir, acessar informação, acessar reações das pessoas a isso, ver o tipo de avanço tecnológico que eles têm. Então, essa é a função das orbes. Mas as orbes não têm nada a ver com extraterrestres. Tem que ver, então, com transdimensionais. Respondi, Eduardo, ou é uma complementação? Não, tá ótimo. Muito Pode bem. Pode continuar, então. Vamos, professor... Sim. Então, vamos lá. O professor Jefferson contou um pouquinho a história dos intraterrestres, que, na verdade, ele até explicou como funciona o núcleo da Terra, com certos metais, inclusive níquel e cádmio, que não seria possível ter vida no núcleo da Terra, mas em certos bolsões. Então, aí, na ilustração que vocês podem ver no slide principal aí, vocês têm um modelo dos intraterrestres, né, que são pré-Anunnaki. Muita gente pensa que eles são pós-Anunnaki. O professor Jefferson explica que eles já estavam aqui antes dos Anunnakis. Aí eu gostaria que o professor Jefferson comentasse alguma coisa a respeito desses intraterrestres para nós irmos para o próximo povo, que foi o povo de Mu, depois deles, né? A Terra de antigamente, há eons atrás, era muito distinta da Terra que a gente conhece hoje, em termos atmosféricos, em termos gravitacionais, em termos energéticos de todos os tipos. A civilização que desenvolveu, ela começou com uma família, a família formava um clã, aquele clã juntava, formava uma tribo,
e essa tribo podia ascender, então, a uma civilização mais coerente. Então, eu diria o seguinte, que eles trouxeram essas tecnologias e decidiram, por vontade própria. Lembre-se que houve todos os tipos de devastações. Dou um exemplo para vocês. O Golfo do México é uma enorme cratera do meteoro que caiu. E esse meteoro, esse impacto foi tão violento, tão forte, que causou quase a extinção dos dinossauros. Os sobreviventes dos dinossauros evoluíram. E eles, senhores, são as aves que a gente conhece hoje. Mas vocês vão dizer, pera um momentinho, os dinossauros eram répteis. Não, não eram répteis. Eram meta-répteis. Mas eles não eram configuração. Existiam extraterrestres que eram principalmente reptilianos, sem dúvida nenhuma. Mas a grande maioria deles não era um réptil. Um brontossauro que está comendo pasto de uma árvore alta não é um réptil. Um estegossauro que está comendo grama no pasto tampouco é um réptil. Então, eu quero que vocês vejam que existe uma grande configuração nisso. O que se sabe é que o povo de Mu, isso é no tempo de Pangeia, um só continente. Então, tinha o Mar de Tagassos, que era um mar único que ia ao redor da Terra. Então, sabe o seguinte, que uma parte desse povo de Mu decidiu que iriam partir para as estrelas e canalizar com as energias do local e assim prosperar no planeta, criando colônias deles fora do sistema solar. A última localização, depois com as tábuas que ficaram, que tem os papiros e tudo isso, que eles foram para a área que a gente conhece hoje como Próxima Centauri, parte do sistema de Alpha Centauri. Mas nem todos resolveram deixar a Terra. Então, uns tantos decidiram que eles iam viver a parte dentro do sistema de cavernas e túneis. E uma outra parte deles foi a parte que terminou levantando a construção da Lemúria. A Lemúria é controvérsia. Explico por quê. Porque existiu aquele coronel, como chamava ele? Eu não me recordo agora. Foi a pessoa que começou a falar da Lemúria, mas sem explicações basadas. A Churchwald, tá? O nome dele era Churchwald. Então, criou mais uma controvérsia. Mas os lemurianos existiram, em fato. Mas os lemurianos estavam mais dedicados a uma função de fase teológica. Eles caminhavam num rumo que eles imaginavam que, por mais tecnologia tu tenha, tu tem que ter uma parte espiritual em tudo isso. Então, houve uma dissidência dentro deles, não chegou a ser uma guerra civil, mas houve uma dissidência e eles se partiram. Uma parte dos lemurianos decidiu buscar os antepassados deles, que eram os de Mu, e foram para o espaço a buscá-los. E a outra parte que ficou aqui, ela evolve e forma o continente atlantiano, Atlantis. Qual foi o evento que causou a destruição de Atlantis? É uma história tão larga e complicada que eu não posso contar em 5 minutos. Eu posso contar que a Atlântida foi sabotada. Então, resultou na destruição de uma ilha e uma série de vulcões que entraram em erupção. Os atlantianos que sobreviveram a isso, alguns deles foram para a terra firme, na Europa, ao passo que o outro grupo
tá? Está, como posso dizer, propenso a separar-se do resto, e eles então foram buscar os outros lemurianos que viviam embaixo da terra, e eles imigraram para lá. Os que foram para a terra, até a Bíblia se refere a eles como os fariseus, o povo nobre que veio do mar. Então, até isso tem que ver. Professor Paulo, Sim. Como continuamos agora? Tá. Tem mais alguma pergunta por aí? Vamos ter no chat, Roberto, se tem mais alguma pergunta, que eu não estou com acesso ao chat aqui agora nesse momento. Ainda não. Tá. Então, nós seguimos em frente. O professor Jefferson, nós estávamos mostrando aqui a classificação dos extraterrestres. Ele contou um pouco da história dos extraterrestres de forma brilhante. Tudo isso está detalhado no livro Relatório Alfa, tá, pessoal? Eu vou passar para vocês aqui, falando do povo de Mu. Agora, um detalhe que ele vai falar agora também é que existem certos intraterrestres primitivos. Esses extraterrestres primitivos, ele vai falar um pouquinho a respeito deles também, mas no livro vocês vão ter mais detalhes. Basicamente, posso resumir tudo numa coisa só. Aqueles que estão debaixo da Terra, alguns se adaptaram e continuaram existindo, pero outros evoluíram. E essa evolução criou esses seres que são selvagens, se alimentam de todo tipo de proteína que pode encontrar, desde morcegos o que seja que eles encontram, aranhas, morcegos, tudo que eles podem comer como fonte de proteína, eles consumem. Então, seria isso. Ô, professor, esses seres primitivos, por um acaso, seriam os famosos pé grandes, os Yetis? Não, os Yetis são complicados, porque eles entram na área de criptozoologia. E até agora está comprovado que os Yetis são transdimensionais. Porque é impossível que, com séculos de avistamento, tu não ia encontrar uma carcaça que seja de um morto deles. Agora, o que encontraram foi material fecal, encontraram amostras de pelo presas em árvores. Então, foi feito um estudo para isso. E esse estudo apontava, então, que quem defecou aquele material fecal e o dono daquele tipo de pelo não tinha nenhuma correlação com nada conhecido na Terra. Mas explicaria que, em ocasiões, um portal se abre de forma natural, então ele vem ficar um tempo por aqui, onde ele tem, digamos, ele caça, faz o que seja caçar, até que ele volta, porque ele sente a necessidade de retornar aonde ele estava e o portal se fecha. Então, essa é a razão de por que nunca se conseguiu capturar um pé grande. E a versão que o senhor disse do Yeti, tá? Porque tu tem uma coisa, na Flórida tem o skunk, tu tem o skunk ape, o macaco gambá, que é da Flórida. Logo depois tu vai encontrar o Sasquatch. O Sasquatch é mais ou menos do Canadá. O pé grande é o Bigfoot, que é dos Estados Unidos. E tu vai encontrar o Abominável das Neves, que é do Nepal. Mas todos eles são genéricos da mesma espécie. E todos eles entram e saem por um processo de um portal transdimensional. Continuamos, Paulo. Olha que interessante, pessoal. De forma inédita, o professor Jefferson explicou aqui, o Sasquatch, pé grande, seres que eles não são dessa dimensão e, vez por outra, se materializam. Isso é uma informação que vocês estão recebendo praticamente em primeira mão, né, que nós estamos. E agora, a gente vai falar um pouquinho, dentro da classificação, pois não? Tira, por favor, a sua apresentação, que eu vou pôr ela aqui na minha. Ótimo. Enquanto isso, eu só vou passar para o professor falando sobre os seres
que são os neoterrestres tipo 1. Vou fechar aqui, pronto. Aí. Pronto. Porque dentro da classificação nós temos os neoterrestres tipo 1 e os neoterrestres tipo 2. Então, são seres especiais, uns que já têm DNA, que já vem trazendo um tipo de desenvolvimento especial, e outros são híbridos. Mas o professor Jefferson colocou, inclusive, a configuração do cérebro deles no relatório alfa. O professor Jefferson coloca os desenhos das alterações que eles já têm no cérebro. Então, vamos comentar um pouquinho a respeito desse assunto, professor? Claro que sim. É para eu passar slide aqui, vocês vão me avisando, tá? Pode deixar parado nesse slide do cérebro aí, fazendo favor. Tá bom. Então, vocês vejam o tipo de diferente distinção entre os lobes. Como é que diz lobos em português? O cérebro se divide em duas partes. Tá? Eu não sei como dizer lobes em português, às vezes falha. Foram muitos anos fora do Brasil, então às vezes eu quero usar termos e me perco com os termos. Então, um é de uma parte de fenômenos cognitivos que tem que ver com... Pode passar onde está o cérebro, o slide do cérebro? Próximo slide. Passa o próximo slide, fazendo favor. Mais um. Aí. Esse. Então, verifiquem ali, tá? Então, aí temos as funções, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Não são tão distintas das funções que a gente tem, porque nós também somos extremamente similares a isso. Isso seria não somente humano, como também extraterrestre, nesse caso. Então, vejam tudo ali, tá? Eu penso que, como está posto assim, em forma de PowerPoint, não faz nem falta que eu comente, porque vocês podem ler e diretamente essa informação. É só para que as pessoas saibam que nós temos já esse tipo de seres, o tipo 1 e o do tipo 2, professor. Não vamos nem colocar o slide do tipo 2, só para o senhor comentar alguma coisa rapidamente. E, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um popurrí, assim, um apanhado de vários temas que estão contidos no livro Relatório Alfa, porque, claro, seria impossível para o professor transmitir todo o conteúdo do livro de uma única vez aqui, né? Então, nós estamos comentando algumas coisas, mostrando algumas ilustrações para vocês. Para que vocês vejam, não faz muito da controvérsia dos meus livros. Eu tenho uma série de livros que se chamam Blue Planet Project e são publicados nos Estados Unidos. Então, foi um livro tão controversial que a Discovery Channel resolveu fazer um especial sobre o livro. Mas ali eles me põem como autor, tudo isso, mas pessoas questionam que eu desapareci por muito tempo, pessoas questionam, será que eu todavia estou vivo? Será que eu existi sempre, eu sou um pseudônimo que alguém usa? Então, eu tenho o lugar original aqui que eu posso comprovar que quem escreveu fui eu. Quer dizer, sim. Só lembrando ao pessoal que está no vídeo o seguinte: o professor vai fazer uma live fechada, exclusiva, somente para quem participar do grupo do WhatsApp, que está com o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer participar dessa live fechada, exclusiva com o professor Jefferson, ele vai falar sobre o que aconteceu com ele na área 51, o que acontece na área 51, na base DUT e outras bases, o que eles fazem lá, os tipos de extraterrestres, esse tipo de coisa. Ele vai fazer exclusivo somente para quem participa desse grupo fechado. É um grupo fechado. O link dele está na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar e vai ser direcionado lá. Quando atingirmos um número de pessoas para assistir essa live, todos serão avisados com antecedência e vocês que estão dentro do grupo vão poder assistir. Então, quem quiser, o link está na descrição desse vídeo aqui, tá ok? Só clicar lá que você é direcionado. Pode continuar, professor.
Pois, basicamente, seria isso. Eu deixo agora a palavra com o Paulo. Tá. Então, na verdade, eu vou pedir para o Roberto avançar para o slide número 28. Daí, eu fiz assim uma sequenciazinha. É o 28. Você me fala? O slide número 28, tá? Metamamíferos. 728, achei. Aí. Pronto. É esse? Isso, vai aparecer aí um desenho de um metamamífero. Aí o professor Jefferson vai comentar um pouquinho a respeito de cada um deles. Só um comentário, assim, porque nós começamos, eu tinha uma sequência lógica já, mas o assunto é tão diversificado, tão grandioso, que a gente foi para frente, vai para trás, mas a gente vai administrando aí, conforme vai surgindo o assunto. Eu já vou pôr aí na tela. Tá. Apareceu? Papai está vindo aqui. Aí, metamamíferos. Interessante sobre os metamamíferos são que eles têm uma conformação da forma mamífera que a gente conhece, porque a classificação humana somos antropóides, somos primatas, somos bípedes, caminhamos com 2 pés, e temos então essa configuração. Esses seres são uma combinação de mamífero com outras espécies, mas deixam eles bem similares a nós. Então, às vezes, cirurgias estéticas são feitas e essa pessoa podia passar desapercebida no meio da gente e a gente não notar a diferença. Porque fisicamente seriam exatamente como a gente. E aí pode passar o próximo slide. Vai na sequência que você comenta alguma coisa sobre cada um deles. Aí. É outro metamamífero, já comentou também. Então, notem uma coisa, esse já tem um pouco mais de características reptilianas. Mas, basicamente, quando se faz uma cirurgia de cosmética, como eles podem fazer, eles podem remover todas essas características que aparentemente não pertencem aí e fazer uma cópia exata do humano. Então, existem várias vezes terrestres caminhando na rua e a gente não sabe, não vê a diferença. Continuando com os slides. Vai passando. Só um comentáriozinho. Mas também existe o caso de seres que são totalmente distintos. Eles são humanoides, são bípedos, são metamamíferos, mas têm características distintas, uma configuração morfológica distinta. Alguns deles têm 4 braços, 2 pernas, outros poderiam ter 4 pernas e 2 braços. Tudo isso varia de espécie para espécie. Acorde-se que a pessoa, o ser, a entidade, ela é como é, porque ela passa por um processo onde ela tem que pertencer ao ecossistema de onde ela veio. Então, por isso que, por mais estranho e diferente se pareça, para eles é o comum. Para eles, nós seríamos monstruosos porque temos só 2 braços. Então, é difícil. Continuando. Pode ir passando, Roberto. Aí, muito interessante essa etapa agora. Os saurianos. Saurianos são todos aqueles seres que, de certa forma, estão interconectados. Então, você tem primeiro os reptilianos, que têm características humanoides, mas essencialmente reptilianos. Logo depois temos os draconianos, que têm um aspecto mais, não sei, mais alienígena ainda do que os outros. E, finalmente, temos o reptoide. O reptoide, com características reptilianas, não é reptiliano. Ele fica sendo um metamamífero. Ele não tem sangue frio, ele não se produz por ovos. É diferente, então. Continuamos. Só um detalhe que eu vou aproveitar, é que o professor Jefferson sempre estava dizendo para nós que os reptóides têm sangue quente. Essa é uma diferença muito interessante. E também conseguem imitar a forma humana, né, professor? Eles conseguem, inclusive, o poder por detrás do poder é constituído por muitos deles que assumem a forma humana e controlam certos cargos estratégicos na humanidade.
Se você puder comentar alguma coisa, eu agradeço. Não, basicamente seria isso. Basicamente seria isso. Uhum. Podemos adiantar. Tá. Pode ir passando, Roberto. Agora vem os quimeroides. O que é um quimeroide? É uma combinação genética variada. Cria ou não cria, os humanos também são quimeroides. Eu vou dizer, mas não sou humano, não mamífero. Não necessariamente. Lembre-se que temos um cérebro reptiliano, temos uma flora intestinal, somos primatas antropóides bípedos. Então, eu digo, temos que rever nossa essência humana com as circunstâncias das coisas que são. Continuando. Pode ir passando. Aí. Um detalhe antes que fale dos Sapiens, tá? Os quimeroides mais conhecidos são os chamados Jaguar Collector, que vocês conhecem como os Greys. Mas a Grey é uma cor, a cor cinza. Mas não. Estamos falando de uma espécie extinta chamada Jaguar Collector. Coletivo Jaguar. Agora sim, vamos. Enquanto o Roberto vira o slide, achei muito interessante o professor Jefferson comentar que a espécie que tem características quimeroides mais completas são os jaguar, né, professor Jefferson? Eles têm aspectos minerais, vegetais e animais dentro deles mesmos. Um detalhe agora sobre os avianos. Os avianos, eles são primos genéticos dos reptilianos. Tanto que eu digo para vocês, os dinossauros passados são os pássaros que temos hoje. Então, houve basicamente aí um câmbio genético neles, e eles tornaram isso. Eles não têm asas, as plumas que eles têm são vestigiais, que no caso não tem. É um corpo humanoide com sobrou de características dele, tanto que até o bico dele é uma cartilagem. É distinto do bico do inseto, do ave que temos aqui. Vamos continuar então. Notem uma coisa, eu estou sendo muito breve em cada explicação, porque vocês vão encontrar mais detalhes no meu livro, meu do Paulo, os dois estamos trabalhando no livro, tá? Que é o relatório alvo. Isso é um felinoide. Então, um felinoide é um humanoide mamífero com características de gato. Não se deixe enganar que esses seres são bem inteligentes. Continuando. Aqui os insectoides. O insectoide mais comum que existe é o chamado tipo de louva-a-Deus. Eles são seres que não têm tecnologia própria e eles dependem de outras civilizações que os ajudem para viagens interestelares. E eles recompensam eles dando os cientistas mais importantes que eles têm, especialmente os geneticistas. Então, existe um intercâmbio aí, onde dinheiro não tem lugar. Continuando. Próximo slide. Formas cognitivas botânicas. Vocês sabem que as plantas terrestres, elas não são isoladas. Elas se comunicam umas com as outras. E vocês vão dizer, pera, mas como vai comunicar? Não tem boca, não tem corda vocal. Como fazem isso? Com as raízes. As raízes atuam como antenas que vão vibrar numa frequência específica. O conduíto para isso são os próprios cristais de areia da Terra. Então, vários grupos desses estão se comunicando. É uma mente que não é avançada, ele é sentiente até um ponto e muito pouco cognitivo. Mas, de qualquer maneira, esses seres aqui, as formas cognitivas botânicas, não usam tecnologia para nada.
eles têm uma coisa chamada elementos tecno-orgânicos, onde eles podem até produzir o equivalente à tecnologia deles, mas não com fins, vamos dizer, com fins industriais. Eles têm que crescer as naves deles, crescer os produtos deles, e eles então intercambiam essas naves, esses produtos, fazendo que outras civilizações levem eles, e eles se oferecem para estudar os seres que eles veem nas abduções. Assim funciona. Uma mão lava a outra. Continuamos. Aí temos uma forma diferente de vida, tá? Então, eu diria que, por definição, esses seres são formas de vida basicamente digital. Existem formas de vida também que são de base de vírus e bactérias. Um vírus e uma bactéria sozinho não é nada, mas se existe uma rede de conexão de todos os tipos, isso vai produzir, sem dúvida nenhuma, uma mente coletiva. Então, esse é outro ponto que tem que ser levado em consideração. Passamos ao próximo. Existem casos onde você está lidando com uma pessoa e a verdade é um biorobô, um bioandroide. Até a textura da pele é igual. Ele tem vasos capilares. Se você corta a pele, sangra. Mas o sangue que ele está levando não é dele. Está incorporado à essência dele. Muitas vezes ele nem sabe ou se dá conta de que ele não é humano. Mas cedo ou tarde eles têm que tomar partido de tudo isso. Então, muitas vezes, você faz esse caminho por ali. Pero existem humanos que foram levados como abduzidos, levados para o planeta, e pequenas colônias humanas se formaram. Então, eu gostaria de dizer que essas são as possibilidades de por que você tem os chamados arianos. Em verdade, nada mais do que biorobôs, androides, ou então descendentes das colônias humanas levadas a íons do passado. Continuando. Aqui temos, então, um metaterrestre. Os metaterrestres são formas de energia coerente, que eu expliquei para vocês antes. Então, eles observam, eles aprendem, mas eles não interferem. Porque muitas vezes as luzes que a gente vê no céu não são de naves para seres desses que se aventuram na atmosfera terrestre. Eles não são naves, não têm tecnologia ou necessitam dela. Continua. Vamos lá. E agora um pouquinho mais sobre os Greys. Tá, esses são os chamados Jagara Collective. Então, os Jagara Collective são uma das raças mais antigas desse setor. Entre outras coisas, eles são os membros fundadores da Federação. A Federação é composta das 5 civilizações mais poderosas que se juntaram, e esses 5 logo se tornaram 10, que se tornaram 20, e se tornaram, então, mais 200, quase 300 diferentes civilizações que fazem parte da Federação. Continuando. Muito interessante fazer um parênteses, professor, só para falar rapidamente que os Greys, que são a civilização Jagara Collective, né? Na verdade, eles têm 2 grupos, né? O professor Jefferson coloca como os caóticos e os rebeldes. Então, o pessoal imagina que os Greys, nenhum deles fazem parte da Grande Confederação. E conforme o professor Jefferson disse, eles foram membros fundadores da Grande Confederação, né? É uma informação
bombásticas. Na verdade, o que vocês estão recebendo aqui são informações inéditas das diversas classificações, dos diversos tipos de extraterrestres que o professor Jefferson pôde estudar, né? E no relatório alfa, ele coloca com detalhes, inclusive a anatomia e fisiologia dos Greys. Ele coloca como funcionam os pulmões deles, o coração, a assimilação de alimento deles, que é pelos poros. É ricamente detalhado. É que nós estamos quase 1 hora de live e tem muita informação. Não dá para o professor Jefferson se ater muito tempo em cada uma delas, né? Mas agora eu vou pedir para o Roberto voltar num slide lá atrás, que eu quero fazer um depoimento. Deixa eu ver o número do slide aqui, Roberto. Deixa eu voltar lá. Eu já vou te falar o número, para você poder... Mas eu quero mostrar uma tecnologia do Jagara, que nós falamos na sua live semana passada, o bastão de cristal, o novo, né? E, professor Jefferson, eu quero mostrar aqui digamos assim, as anotações originais do professor Jefferson. Você pode ir no slide número 17, por favor. Estou indo, calma aí. Tá, slide 17. É a capa do... escrito... A mão. Ah, tá. Na verdade, é muito interessante, isso é mais para enriquecer a live, é mais um documento do que para mostrar os manuscritos originais do relatório alfa. E quando ele fala da tecnologia do Jagara, o professor Jefferson fez 2 desenhos aí, não vai ficar muito legal para vocês verem, mas dá para observar que do lado direito você tem lá o The Rose, lá, o desenho de um bastão, um cilindrozinho. E do lado esquerdo, o professor Jefferson descreve um outro tipo de tecnologia, que são as estatuetas. Muitas delas trazem nanotecnologia. Então, eles colocam esses artefatos, muitas vezes, em poder de algumas pessoas. Então, nós podemos documentar aí. Agora, eu vou pedir para você avançar para o próximo slide. Nós vamos mostrar em primeira mão, para sua audiência, uma foto do bastão de cristal. Foi mostrado na live passada, essa tecnologia, que entre tantas funções, é capaz de colocar uma pessoa consciente fora do seu corpo, né? Conhecido como viagem astral ou projeção da consciência, né? Mas ele tem múltiplas utilidades. Depois eu gostaria até que o professor Jefferson comentasse um pouquinho. E vou mostrar uma foto inédita também para vocês, onde nós pudemos escolher um contatado de uma estatueta que tem essa tecnologia, a qual o professor Jefferson menciona no livro Relatório Alfa. Pode avançar o próximo slide. A estatueta. Essa é um tipo de estatueta que tem nanotecnologia extraterrestre. Agora, eu vou pedir para o professor Jefferson comentar um pouco a respeito dessas 2 tecnologias Jagara, só para ilustrar, por favor, professor. Que, basicamente, eles são instrumentos. Quer dizer, a gente olha como um pequeno bastão ou olha como uma estatueta, mas é mais que isso. No caso da estatueta, a função básica dela é criar as condições para uma comunicação que pode ser transdimensional, pode ser interplanetária, pode ser interestelar e até mesmo entre galáxias. Então, eu digo, como funciona isso? A pessoa tem que trocar status de contato com ela, depois tem que fazer vai se calibrar um ajuste de harmônicas, onde ele e a estátua se compatibilizam. E quando chegam, aí para que vai usar a estátua? Para comunicação, para acessar o arquivo de informações que eles têm. Então, existem várias possibilidades. No caso do bastão, o bastão também tem várias funções. Uma delas é a extrapolação do consciente, onde o consciente expande até outras regiões, até outras áreas geograficamente. Ele também é usado como forma de comunicação interestelar, é usado como
um material de defesa ao ataque, que ele pode produzir poderosíssimas ondas fotônicas ou iônicas. Então, são aparelhos multifunção, são a base da tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente põe a coisa na cabeça, são os circuitos eletrônicos. A placa-mãe e tudo isso. E, em verdade, isso é considerado obsoleto. Primeiro tem que ver qual é a configuração do material usado na construção da estátua. E a mesma coisa se dá com o bastão do cristal. E verifica, então, a procedência dele como não terrestre. Eu penso que isso é algo inédito. Olha, Paulo. Sim, eu gostaria de fazer um comentário, aproveitar o gancho do professor Jefferson, que isso é incrível. Na verdade, são tecnologias que se combinam com a energia do ser que está utilizando. Uma pessoa que tem um nível de consciência mais elevado, que tem uma concentração mais perfeita, ela consegue utilizar com muita eficiência esses objetos. Não no caso da estatueta, mas no caso do bastão de cristal, vou pedir para o nosso amigo Roberto voltar e deixar ele na tela. Qual? O bastão de cristal, ele está no terceiro olho da moça. Aí, você sabe que para você fazer uma viagem interestelar com uma nave, envolve uma série de fatores de investimentos, etc. Com esse instrumento, você consegue fazer a mesma viagem, não com o corpo físico, mas com a sua consciência. Nessa imagem que vocês estão vendo, na verdade, ela é um print de um vídeo que nós documentamos quando essa moça conseguiu sair do planeta Terra, movida pela energia do cristal, e foi até um planeta reptiliano que tinha vida intraterrestre. Tudo isso nós documentamos em vídeo. Então, é como se fosse uma viagem astral, onde ela pôde se comunicar com eles. Então, uma das coisas muito importantes, que interessam muito aos extraterrestres, eu vou pedir, assim, nós estamos caminhando para o final já, é mais uma, digamos assim, já estamos na prorrogação, só para o professor Jefferson comentar a respeito da importância da alma humana, que os seres humanos temos dentro de nós uma tecnologia incrível, capaz de nos comunicarmos por telepatia, capaz de desenvolvermos clarividência, capaz de projetarmos a nossa consciência. Então, dentro do DNA do ser humano, existe um grande mistério. Eu vou solicitar alguns comentários do nosso professor Jefferson, por favor. Olha, eu diria o seguinte, vocês escutaram falar de lixo genético que a gente está carregando dentro de cromossomos. É verdade, não tem nem lógica. Vocês conhecem o corpo humano, sabem que cada parte do corpo humano tem uma função. E por que uma parte enorme dessa não teria nenhuma função? Então, recentemente, se admitiu, então, que existia os chamados introns. É I-N-T-R-O-N-S. Introns. Então, não tomem somente a minha palavra, mas vão averiguar em Google ou buscar no outro lado sobre introns. Então, o intron, a função do intron, é que ele tem energia compressada dentro dele. Que energia é essa? São as memórias e acesso aos arquivos acásicos, com toda a informação, seja tecnológica, seja espiritual, e a experiência das pessoas que a vivenciaram. Então, note, tudo isso tem que ver com o tipo genético nosso, que conectado está a alma humana. A alma humana é algo de interesse dos extraterrestres há séculos, porque eles não podem produzir, não conseguem nem hibridizar. Tentaram clonar, tentaram hibridizar, mas não. O ser humano tem sua alma, é única, nem não tem forma de acesso. Então, é interessante por que os extraterrestres iam gastar os recursos, por mais recursos que tenham, por que viriam eles das estrelas
para esse pequeno planeta, uma galáxia que é relativamente distante da deles, um sistema estelar mais longe ainda. Então, quando as expedições deles chegam, isso é uma função específica. Tentar interpretar a informação dos introns e tentar compreender as frequências harmônicas da alma humana, que tornam ela única e diferente em todo o espaço conhecido. Seria basicamente isso. Professor Jefferson, eu ouvi dizer que a alma, na verdade, ela é uma tecnologia divina e que esses seres extraterrestres, eles não têm a tecnologia para conseguir decifrar os códigos. E por esses códigos serem de alta tecnologia até para eles ficam buscando entender essa tecnologia através de abduções. Isso confere? Os caóticos são responsáveis pelas abduções, ao passo que tanto a Federação como os rebeldes intentam a parte ser os contatos imediatos. Mas eles não conseguiram compreender a alma humana. O porquê a alma humana é como é. Não somos os únicos no universo. Existem outras civilizações, outras espécies parecidas com a nossa, que também têm a mesma função em termos de alma. Porque eles têm alma também, mas a alma deles não tem nada a ver com a nossa alma, que é refinada e poderosíssima. Eu recomendo que vocês busquem a palavra tanatologia, o estudo da morte. Então, ela foi fundada para a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que já faleceu. Pode soletrar para a gente? Como? Pode soletrar essa palavra aí? Tanatologia? Isso. Eu vou escrever para o pessoal aqui. Ok. T-A-N-A, tá? L-O-G-I-A. Tanatologia. Tanatologia. T de tatu, A de amor, N de navio, A de amor, L de limão, é isso? Não, aqui, ó. Vamos ver de novo, tá? Tanatologia. Vamos começar primeiro, tá? Com tá. T-A. Depois N-A. Taná. T-O. Tá. Depois L-O-G-I-A. Tanatologia. Confere aí. Confere. Isso mesmo. Aí, pessoal, quem quiser tirar um print aí, anotar. Agora, nós estamos vendo, pessoal, e que em determinado momento a ciência e a religião ou a mística se cruzam. Existe um termo cunhado pelo professor Jefferson, tecnomagia. Muita coisa que nós achamos que é simplesmente magia é uma alta tecnologia que trabalha com certos elementos quânticos, subpartículas do átomo, etc. Inclusive, tem certas coisas que o professor Jefferson não pode falar em lives abertas assim, mas ele vai estar falando nos grupos em determinados momentos mais fechados, especiais. Mas, vou pedir para ele fazer um comentáriozinho, assim, para encerrar, para nós encerrar essa live com chave de ouro. Ok. Sobre a tecnomagia. A tecnomagia, basicamente, tá? A primeira parte, tecno, ou seja, no sentido de compreensão tecnológica, tá? E a magia não é mística nem superstição. A magia é manipulação de elementos quânticos. Então, aquilo que parece ser mágico para nós, na verdade, é hiperfísico. Então, por isso que a tecnomagia é uma forma de compreensão, de controle e manipulação de elementos quânticos.
que são diversos, têm várias funções. Então, quando a gente fala de magia, eu não estou falando aqui de superstição, não estou falando de crenças, eu estou falando de fatos. E como isso pode ser, então, usado, tá, para compreensão e uma elevação maior, para o entendimento do universo que a gente habita. Seria isso. Nossa. Não, bom, pode falar, Roberto. Pode fazer o seu comentário, é que eu ia começar a falar sobre algumas perguntas que o pessoal comentou aqui. Sim, vamos entrar para as perguntas e respostas já. É que em outra ocasião, o professor vai falar também sobre a mnemonáutica. O que é, só vamos explicar o que é a mnemonáutica, para em outra ocasião nós falarmos sobre ela, mas só para não ficar uma janela em aberto aí, e o pessoal saber o conteúdo que nós temos em mão para ser divulgado para a humanidade. Tá, então, a mnemonáutica é o avanço da antiga viagem astral. Não existe mais a viagem astral. O que existe é considerado obsoleta. Com a mnemonáutica, o operador, ele expande a consciência dele, ele pode criar um avatar bioenergético, pode recriar o equivalente a uma tecnologia para comunicação, para sensores, para defesa, porque é a forma que ele se cria mais a gosto de estar numa situação, porque o que faz uma pessoa que está usando, ele sai, existe essa expansão com a mnemonáutica, então ele entra nos chamados universos intermediários, e aí ele observa uma série de criaturas, entidades, umas conscientes, outras instintivas, mas basicamente está se fazendo uma cartografia transdimensional. Quem está fazendo isso agora, eu posso somente dizer que os Departamentos de Defesa dos Estados Unidos ia ficar muito furioso se eu dissesse que eles têm alguma coisa a ver com isso. Então, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, para evitar problemas, porque eu tenho muitos na minha vida. Exatamente. E é muito delicado. Tem coisas que tem que ser só no grupo mesmo, pessoal. Porque, só para vocês terem uma ideia, assim, eu não quero me alongar muito, nós vamos entrar nas perguntas e respostas. Eles vêm desenvolvendo tecnologias até de espionagem através da mnemonáutica. Eu comentei na live com o Roberto semana passada, contando a história de um desdobramento nosso com um bastão de cristal. Usando a tecnologia do bastão de cristal alienígena, nós nos deslocamos até uma base americana que fica na Amazônia e entramos na base. Eu estava aqui de âncora, né? E o meu amigo viajando com o cristal, o Gersílio. E quase prenderam eles. Tem tecnologia para detectar uma pessoa que estiver em astral. Foi por isso que eles abriram um departamento especial para investigar todos os paranormais do mundo. Inclusive o famoso Uri Geller, foi o Dr. Andrija Puharik, que o professor Jefferson conheceu pessoalmente, e o próprio professor Jefferson, por ter algumas percepções extrasensoriais e ser um contatado desde criança, foi, de certa forma, digamos assim, contratado por eles, porque eles descobriram que sem a espiritualidade, a tecnologia tem um limite. Chega um ponto que você precisa do conhecimento espiritual. Aquilo que nós chamamos de espiritual, que é as tecnologias para acessar os universos paralelos, ou a frequência vibratória, porque a sua mente vibra numa frequência altíssima. Mas é uma longa história. Vamos agora, então, entrar nas perguntas e respostas. Se o professor Jefferson quiser comentar alguma coisa. Não, basicamente tudo disse tudo já. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Eu vou pôr na tela e vou ler. Professor Jefferson, alguns extraterrestres possuem uma tecnologia mental a qual os permitem acessar campos de informação não local que só agora a nossa física quântica começa a descobrir? Eu diria o seguinte, que seria o contrário. Faz muito tempo que os humanos estão acessando os campos acásicos. Um dos interesses deles é a compreensão de como o ser humano pode fazer o que faz. A tecnologia mental que tu está te referindo
é o fato que eles não são telepatas naturais. Eles têm que usar implantação para produzir efeitos telepáticos, coisa que os humanos fazem naturalmente. Então, me pergunto, eles só são mais avançados que nós porque eles são mais antigos que nós. Mas a gente, tecnologicamente, está chegando rapidamente aonde eles estão. Eu diria que nos próximos 50 anos, sem dúvida, vamos ser capazes de viagens interestelares, se não nos autodestruirmos primeiro. Continuando, o que temos aí mais? Algo a acrescentar, Paulo? Ou está bem? Não, professor, está perfeito. É que ele fez uma... que eu estou vendo aqui, ele fez algumas perguntas iguais, a mesma coisa. Então, eu estou só vendo aqui, ó, uma pergunta diferente. Pergunta: e ao contrário, um humano pode atravessar um portal com o corpo físico e sobreviver em outro tipo de matéria? O corpo é convertido para a matéria de outro lado do portal em dimensão diferente? Não, não é. Mas os portais, sim, são compatíveis com seres humanos. Existem várias evidências onde pessoas passaram a uma dimensão paralela que elas nem se deram conta, a não ser por detalhes, e conseguiram retornar, graças a Deus. Mas existem outras que não puderam voltar por X razões. Mas o estado de uma pessoa que viaja para uma dimensão sabe que ela tem seu tempo contado, porque vai chegar uma hora que as frequências harmônicas das moléculas que formam o corpo não vão mais ser compatíveis com aquele meio ambiente e eles vão se desintegrar com o tempo. Então, esses são os problemas que existem com as viagens transdimensionais entre humanos agora. Seria isso. Algo a acrescentar, professor? Não, professor. Então, continuamos. Próxima pergunta. Se existe a federação, por que eles permitem abusos de extraterrestres e de acordo com militares? Eu diria o seguinte, eu me refiro, por exemplo, a várias ocasiões que são chave na história da interação entre alienígenas e seres humanos. A primeira foi em 1942, com a chamada Batalha de Los Angeles. A Batalha de Los Angeles foi famosa pelo seguinte: Pearl Harbor tinha passado alguns meses de Pearl Harbor, e a costa americana estava carregada com baterias antiaéreas, que estavam esperando um outro ataque japonês. Então, quando vem essa enorme nave e para em São Francisco, eles não estão pensando em extraterrestres, estão pensando justamente em que era uma arma japonesa, de alguma forma. Mais de 1.800 disparos antiaéreos foram feitos contra essa nave. A nave não respondeu agressivamente, ficou ali parada, mas tinha um campo energético ao redor dela. Então, essas bombas explodiam e caíam embaixo, criando um dano material tremendo e pessoas que se machucaram até morreram em consequência disso. Então, para dizer que eu estou dizendo, posso afirmar que seja verdade, entrem no Wikipedia e busquem a Batalha de Los Angeles de 1942, onde você vai encontrar que na primeira página do Los Angeles Times tem uma foto da nave com os holofotes de busca de aviões que eles tinham antigamente e os disparos ao redor do campo energético. É algo fantástico e fascinante. Mas agora, por que eu referi isso? Porque 10 anos mais tarde foi o chamado cerco a Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. É 1952. Então, o que foi que passou? Passou que eles separaram Washington do resto dos Estados Unidos e até do mundo. Então, eram dezenas e dezenas de naves que andaram por todos os lados. E existe uma foto icônica onde se vê um grupo de naves alienígenas que estão se movendo por trás do Congresso americano, do Capitólio. É algo fantástico. Uma nave em cima da Casa Branca, uma nave em cima do Pentágono e uma nave
Uma é Casa Branca, no Pentágono, e onde é que foi a outra? E outra no Congresso. Então, vejam a importância. Então, sabe-se que essa noite um emissário alienígena esteve com o presidente dos Estados Unidos e foi marcado um encontro único. E nesse encontro único, então, o presidente Eisenhower fez um acordo com representantes da federação, foi na base Holloman, e a partir daí, lugares como Dulce, com a base Dulce, eles começaram a existir. E então se fez um intercâmbio. Se eles permitissem que certas experiências foram feitas com humanos, eles iam passar tecnologia para a nação. Então, basicamente, foi por isso que eles permitem. Mas agora, as abduções são outro detalhe. Isso não é uma abdução. A abdução é feita pelos caóticos. Eles vão lá e agarram. Agora, sempre que podem, a federação e os rebeldes, existem, por exemplo, quantidade de relatos onde naves estão batalhando contra as naves no céu. Então, essa é uma explicação. Um exemplo disso, professor, só um pitaco de novo, nós vamos revelar a verdadeira história do caso Magé no Brasil. Em breve, nós estamos preparando um documentário. Como? O caso Magé tem algo incrível. Foi uma dessas batalhas entre caóticos e rebeldes. É claro que teve a US Space Force por detrás. E nós estamos juntando toda a documentação para fazer um documentário em breve. Tem mais uma pergunta. Essa explicação do professor foi muito boa. A Márcia está perguntando: professor Jefferson, nós, os humanos, fomos criados em laboratório? Não. Somos parte de um processo seletivo de evolução individual de alto nível. Em nenhum momento, nem os Anunnaki, nem nenhuma espécie nos fez. Um dia eu vou falar para vocês sobre os labaitorianos. Eram seres que eram amorfos, que não tinham forma humanoide, e foram eles que foram buscar as condições genéticas de acordo com cada ecossistema, para que a forma humana fosse disseminada por toda essa parte do universo. Mas isso é história que tem que ficar para uma outra vez, que é muito larga. Eu acho que aqui, até onde eu cheguei, encerrou as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uhum. Legal. Eu acho que encerrou aqui as perguntas, gente. Então, eu gostaria de agradecer a presença do professor Paulo e pela surpresa que o professor Paulo fez de colocar o professor Jefferson aqui na live de hoje. Eu não estava esperando. Tanto que na apresentação da entrada, eu só coloquei o nome do professor César. Eu não sabia que o professor Jefferson ia participar. Não tem problema. Estou aqui para difundir informação. O professor Jefferson estava com a saúde meio instável, ainda está, né? Ele está fazendo tratamento com uma patologia muito agressiva e, às vezes, ele toma um medicamento e ele fica fora de condições até de falar. Então, a gente fica, às vezes, nós temos que se planejar para fazer. Mas como ele estava bem hoje, ele aproveitou a energia e foi. Eu fiquei muito feliz, agradeço ao professor Jefferson, porque foi uma live brilhante. Na verdade, ele falou coisas assim que depois, quando vocês rebobinem a fita, né? Assistam novamente certas informações sobre as várias raças do universo aí, tecnologias que são insuspeitáveis aí. É isso aí. E agradecer, então, a presença do professor Jefferson também. Obrigado. E a presença de todos que estão vendo aqui na live e que vão ver depois gravados. Então, gratidão a todos, gratidão ao professor Paulo e ao professor Jefferson também. Agradecer a Márcia pela contribuição que ela tem aqui como minha moderadora. Agradecer às amigas que eu converso todo dia pelo WhatsApp, que têm me ajudado também aqui no canal.
Cristiane, Jaqueline, Márcia, tá bom? Professor Paulo e professor Jefferson, aguenta só um minutinho aí nos bastidores que a gente bate um papinho ainda. Tá bem. Um abraço para vocês aí. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu agora vou ter uns minutinhos com eles nos bastidores. Então, obrigado. Até a próxima live, na próxima quarta-feira, às 9h30.